Olá pessoal, bom dia! Então, dando continuidade à nossa apostila 2 do capítulo 9, agora nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, ele fala pra gente da representação do conjunto dos números racionais na reta numérica. Só relembrando, qual é o conjunto dos números racionais? É aquele conjunto que é representado pela letra Q. Esse conjunto, ele tem todos os naturais, inteiros e os racionais. O que é os números racionais? São as frações e decimais. Então agora nós vamos falar sobre a representação desse número na reta. Olha só, numa reta numérica. Eu tenho o número aqui 3/5, tudo bem? Para eu começar a falar sobre a representação de um número na reta, primeiro eu tenho que fazer uma reta numérica. Então eu tenho aqui a minha reta, tudo bem? Então essa é a reta numérica. Ela é crescente quanto para a direita quanto para a esquerda. Como que eu vou representar esse número na reta? Eu não sei qual que é o número que representa 3/5. Então, o que eu vou fazer? Olha só, vou dividir o 3 por 5. Então, olha aqui, 3. Eu consigo dividir 3 por 5? Não. Então, eu tenho que colocar o 0 e a vírgula no quociente. E coloco aqui o 30. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, esse número é o 0,6, ou seja, 6 décimos. Tudo bem. Então, eu sei que esse número, aqui eu tenho o 0, tenho 1, 2 e assim por diante para a minha direita. E aqui, os menores, que são os números negativos, para a minha esquerda. E assim também por diante. Tudo bem? Então, olha só, gente. Eu sei que o 0,6, ele está aqui, entre 0 e 1. Ah, então tá, vou colocar ele aqui, ser exato? Não, porque aqui a minha reta, ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, vários aqui tracinhos, porque eles são infinitos. Então, o que eu faço? Eu já sei que ele está entre 0 e 1. Tudo bem? Esse número está representado entre 0 e 1. Então, eu tenho aqui o 3/5. O meu denominador vai me indicar quantas partes esse 0 e 1 tem que ser dividida. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dividir o 3/5 em quantas partes? Ó, dividir o 0 e 1 em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O meu numerador, ele vai me mostrar quantas dessas partes eu vou usar. Ele é 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui está representado para mim o 3/5, que é o 0,6 também. Tudo bem, pessoal? Então, é só eu dividir, eu ver entre qual número ele está. Ele está entre 0,6, ele está entre 0 e 1, tudo bem? Eu poderia até aqui mostrar para vocês, igual aqui, ó, entre 0 e 1. Mais ou menos aqui, eu tenho 0,5. Então, estaria aqui o 0,6. Então, mais precisamente, nós montaríamos aqui, nós colocaríamos desse jeito. Então, aqui, ele não está entre 0 e 1, eu falei para vocês? Então, eu tenho que dividir o 0 e 1 em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A terceira parte eu uso, ó. 1, 2, 3. Então, aqui está representado para mim o 3/5. Logo, aqui. Tudo bem? Então, vou pagar aqui pra gente ir para um próximo exemplo. Então, pessoal, agora nós temos aqui menos 12/5. O que eu vou fazer? Vou dividir o 12 por 5. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar
2, porque 12 menos 10 sobra 2. 2 não dá para dividir por 5, coloco vírgula, 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Ou então, eu tenho aqui o 2,4. Então, eu tenho minha reta numérica, aí aqui eu tenho 0. Então, eu tenho aqui a minha reta numérica, aqui eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Eu tenho aqui o 2,4. Então, o menos, no caso aqui é menos, tá, gente? Porque é menos 2. Então, vai ser menos 2,4. O menos 2,4, ele está entre o 4, o menos 2 e o menos 3. Vamos colocar aqui mais ou menos no meio, eu tenho 2,5. Então, 2,4 está aqui bem próximo. Então, menos 2,4. Ah, professora, eu não sei exato onde que ele está. Vamos transformar na fração, ó. 12 dividido por 5. Vai ser 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Então, aqui é a fração mista, transformar a fração imprópria numa fração mista e assim por diante. Então, eu sei que eu tenho 2 inteiros e 2 quintos, certo? Só que aqui é negativo. Tudo bem? Então, olha só na minha reta. Aqui eu tenho 0. Deixa eu fazer com um espacinho maior. O 0, o 1, o 2, menos 1, menos 2 e assim por diante. Aqui vai ficar... Pera aí, gente. Então, olha só. Então, eu tenho menos 2 inteiros e 2 quintos. Tudo bem? Vou esquecer a parte inteira. Eu sei que o 2, o menos 2, ele vai estar aqui. Entre o menos 2 e o menos 3, tudo bem? Até porque deu menos 2,4. Então, vou dividir a parte inteira, essa parte aqui entre o 3 e o 2 em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar o número de partes com o meu denominador manda. Eu vou pegar daqui, da minha direita para a minha esquerda. 1, 2. Então, aqui eu tenho o menos 12 quintos. Tudo bem? Ali fica o meu menos 12 quintos. Então, é isso que eu queria falar com vocês de representação na reta numérica. Logo após na apostila de vocês, vem o oposto ou o simétrico de um número racional. O que é, gente, o oposto ou o simétrico de um número racional? O oposto ou simétrico de um número é aquele que está localizado ao oposto dele. Então, nós temos aqui na reta. Então, tem o 0, 1, vamos colocar aqui que seja 1,5, 2, 2,5, 3, a mesma coisa aqui. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Quando nós falamos em números inteiros, vocês lembram que o oposto de um número inteiro é aquele que está oposto dele. Igual aqui, o oposto de menos 2 é qual? Que está oposto dele na reta numérica? Mais 2. Então, aqui se eu perguntar para vocês, qual que é o oposto de mais, ou seja, do número positivo, 1,5? É aquele que está ao contrário dele na reta numérica. Então, é menos 1,5. Menos 1,5. Aqui, se eu perguntar para vocês qual que é o oposto de menos 2,5, é o que está oposto a ele. Então, o oposto de menos 2,5 vai ser mais 2,5. Então, isso que é o oposto ou simétrico. É um número, igual está na apostila de vocês, que está localizado a uma mesma distância até a origem, mas no sentido oposto da reta numérica. Então, se nós temos a origem aqui, o 0, qual que é o oposto do 1,5? Qual o número que está à mesma distância do 1,5 aqui? É o menos 1,5. Então, é um número oposto a ele, tudo bem?
Depois nós vamos falar de módulo de um número real. O que é módulo de um número real? É a distância desse número até a sua origem. Então, quando eu falo aqui, olha só, tenho 0, 1, 2, aqui menos 1, menos 2. Qual que é o módulo? A gente indica o módulo como? Assim, o módulo de menos 0,5. Então, menos 0,5, ele está aqui, menos 0,5. É a distância desse número até o quê? Até a origem, até o zero. Então, quanto que falta? 0,5. É a mesma coisa que eu perguntar qual que é o módulo de menos meio. Vai ser mais meio, a distância desse número até a origem. Então, esse é o módulo de um número real. Logo após na apostila, gente, dando sequência, fala de comparação dos números racionais. Então, nós vamos ter alguns casos. O primeiro caso dele é quando nós temos denominadores iguais. Eu tenho meio e tenho 5 meios. Quando eu tenho números com denominadores iguais, eu vou somente comparar o quê? Os meus numeradores. Então, aqui, qual que é maior? O 1 ou o 5? O 5. Então, a fração 5 meios, ela é maior do que o meio. Tudo bem? Então, denominadores iguais, eu vou somente comparar os numeradores. Então, nesse caso aqui, eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores diferentes, dois terços e 4/5. Vamos colocar assim, 2 terços e 4/5. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que reduzir essa fração ao mesmo denominador. Então, como que eu reduzo uma fração ao mesmo denominador? Eu vou multiplicar numerador e denominador das duas frações por o mesmo número até que eu chegue num número aqui comum. Então, eu posso fazer o quê? O MMC. Então, vou fazer o MMC entre 3 e 5. O MMC vai ser 15. Tem o mesmo denominador. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho essas duas novas frações. Então, os denominadores são iguais, eu vou comparar o quê? Os numeradores. Qual que é maior? O 12. Então, 10 15avos é menor do que 12 15avos. Tudo bem? Mas vem um terceiro caso, gente, em que compara os números racionais. É da mesma forma. Então, no caso aqui, se eu tivesse menos 10 15avos e menos 12 15avos. Qual que é menor? Qual que é maior? Aqui, no caso, menos 10 15avos vai ser maior do que menos 12 15avos. Por quê? Na reta, nós temos o quê? Menos 10, menos 11, menos 12. Então, menos 10 ele é maior do que menos 12. Quando eu comparo, aí no caso aqui são dois negativos. Comparando o positivo com o negativo, a fração maior, obviamente, vai ser aquela que sempre será o número positivo, tá bom? Então, pessoal, esse é o capítulo 10, é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado pra gente estar conversando sobre. Depois eu deixo a lista de exercícios, tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus, tá?